Apocalipse capítulo 8, o sétimo selo e as primeiras 4 trombetas. Versículo 1: E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo segue o sexto e é separado pelo interlúdio do capítulo 7. Os 2 selos têm um propósito comum, a saber, a descrição de Deus julgando os incrédulos. Note que a sequência dos primeiros 4 selos descreve os cavalos e seus cavaleiros. O 5º selo revela as almas debaixo do altar, solicitando que Deus vingue seu sangue derramado. Então, note que é uma crescente, né? Então, lá eles estão clamando por julgamento. Aqui já é julgamento, né? O 6º selo descreve os ímpios jogando aos montes e às rochas que os cubram da ira de Deus e do Cordeiro. O 7º selo é uma continuação do 6º selo, porém agora surge um período de silêncio ou precedendo ou seguindo o juízo final. Ao longo do Apocalipse, João contrasta a bem-aventurança dos santos no céu e o horror dos ímpios quando a ira de Deus os golpeia. Este contraste é evidente na segunda metade do capítulo precedente, descrevendo a sorte dos redimidos, e nos versículos que revelam a sorte dos inimigos de Deus no dia do juízo. Entretanto, a abertura do 7º selo não pode seguir o 6º em sequência cronológica, porque o conteúdo deste 6º descreveu o dia final da ira. A mensagem de ambos os selos se relaciona com o mesmo evento, a saber, o julgamento dos ímpios. A estrutura do Apocalipse mostra a ênfase sempre crescente em forma de espiral sobre o juízo vindouro. João descreve os ímpios enfrentando o seu fim quando se vê frente a frente com a ira de Deus. 6,17. Então, o interlúdio do capítulo 7, ele descreve a selagem dos 144.000 que, triunfando sobre a tribulação, eram na presença de Deus. O capítulo 8 começa com um período de silêncio no céu que inspira reverência com referência a Deus e seus inimigos. Deus ouve as orações dos santos que sobem e castiga os ímpios. Olha só, então, o que fala acerca do silêncio no céu, está falando de reverência, né? Silêncio no céu inspira reverência em referência a Deus e seus inimigos. Deus ouve as orações dos santos que sobem e castigam os ímpios. Este tema, ocorrendo com tanta frequência, comunica uma estrutura telescópia ao Apocalipse. O tema é repetido do dia do juízo, aparece no final de cada ciclo das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 pragas. A unidade do livro de João, pois, não é cronológica nem aritmética, mas artística, como a de um tema musical com variações. Cada variação adicionando algo novo e significação da composição como um todo. Este é o único ponto de vista que faz justiça adequada ao duplo fato de que cada nova série de visões, ao mesmo tempo, recapitula e desenvolve os temas já declarados que seguem adiante, terminando o cenário do céu em silêncio na presença de Deus, precede dos profetas veterotestamentários. O cenário do céu em silêncio na presença de Deus precede dos profetas veterotestamentários em Abacuque 2:20, Zacarias 2:13. Esse silêncio expresso em termos humanos de tempo cósmico, meia hora, não representa um vácuo, e sim o tempo do derramamento da ira de Deus. As referências do tempo que João menciona têm pouca relevância no Apocalipse, porque não é um tempo cronológico, porém o princípio permanente de tempo e significativo. O silêncio observado no céu é uma calmaria terrificante enquanto Deus executa justiça. Olha só, então, enquanto Deus está derramando sua ira, né, aqui é o silêncio que há nos céus, né? Aqui está falando que é o Deus julgando, né, em julgamento, derramando a sua ira sobre a terra, né? 4, visão 3, as 7 trombetas, 8:2, do 11 ao 19. As 7 trombetas são distribuídas em 3 capítulos. O capítulo 8 destaca 4 trombetas, o capítulo 9, 2, a 7ª trombeta não é introduzida antes do capítulo 11 e 15, como o 7º selo entra em cena depois de um interlúdio. Assim, a 7ª trombeta está separada das trombetas precedentes por uma intermissão que revela os tópicos do anjo com um pequeno rolo e as 2 testemunhas. A abertura do 7º selo introduz uma série de pragas que novamente termina com a mensagem do juízo. Os adversários que queriam destruir a criação divina agora encaram sua própria destruição, pois o tempo de seus julgamentos chegou.
11:18. Com cada ciclo de catástrofes no Apocalipse, João provê mais informação e melhor compreensão do drama final que se desvenda na consumação. Na sequência dos 7 anjos que tocam 2 trombetas, os capítulos 8 e 9 formam uma unidade, enquanto o capítulo 10 e a primeira metade do 11 são um interlúdio. Não obstante, o interlúdio mostra certo paralelismo com os capítulos 8 e 9. O ecoar dos 7 trovões corresponde ao ato dos 7 anjos tocando suas trombetas. Vomita-se fogo para devorar os inimigos de Deus. Água se converte em sangue. O primeiro e o segundo ais são seguidos pelo terceiro. O quadro repetitivo em 8:2, através de 11:14, é o de juízo pendente sobre os incrédulos. Isso se torna evidente na trombeta que os anjos tocam e o apelo que os ais reiteram. Quando as pragas golpeiam o mundo e seus habitantes perversos, vemos a execução divina em resposta às orações dos santos. Devido ao fato de os incrédulos se recuperarem a arrepender-se, Deus os golpeia para que pratiquem furtos e homicídios, envolvam-se em artes mágicas e se entreguem à imoralidade sexual. Incidentemente, visto que o Apocalipse convoca as pessoas ao arrependimento, os santos obedecem enquanto que os pecadores endurecem seus corações e se recusam a arrepender-se. Há um paralelo na abertura dos selos e as pragas descritas em 8, 6, 9 e 21. Ambos, a abertura dos selos e o soar das trombetas revelam catástrofes. Então aqui está falando, por exemplo, a ira de Deus, né, ela vai causar... o Apocalipse vai falar sempre que quando Deus derrama a sua ira, não há arrependimento. Né? Não há arrependimento. Engraçado isso aí. Né? Aí que o coração do homem se endurece mais ainda para praticar suas magias, né? Suas maldades, né? Seus pecados. Quanto mais Deus derrama a sua ira, mais o coração do homem é endurecido. Né? As pessoas tementes a Deus se aproximam de Deus e aqueles que são ímpios, incrédulos, se aproximam mais ainda, se afastam mais de Deus ainda. As calamidades conectadas aos 7 selos pavimentam o caminho para o cavaleiro que cavalga o cavalo branco, o que tenho interpretado como ininterrupto avanço da palavra de Deus sobre a face da terra. Quando as trombetas, olha aqui, o avanço da palavra de Deus é o que? Calamidades conectadas aos 7 selos pavimentam o caminho para o cavaleiro que cavalga o cavalo branco, o que tenho interpretado como ininterrupto da palavra de Deus sobre a terra. Então quer dizer, aqui o cavalo branco está sendo interpretado como uma palavra de Deus sendo divulgada, né? A palavra de Deus sendo divulgada sobre a face da terra. Né? Quando as trombetas são tangidas, a ira de Deus é derramada sobre os ímpios que têm demonstrado seu ódio por ele, por sua palavra e por seu povo. A convocação das 7 trombetas está distribuída entre as 4 primeiras, as quais afetam o mundo natural, seguida das 2 seguintes, a 5ª e a 6ª trombetas, as quais fazem dano e matam os habitantes da terra. A 7ª trombeta introduz a consumação da ira de Deus. Aliás, os juízos das trombetas aumentam em intensidade enquanto avançam. O capítulo 6 alinha os selos que introduzem a perseguição dos santos. Capítulo 7 descreve os santos protegidos do mal em razão de terem sido selados. O capítulo 8 e 9 põe em cena o soar das trombetas do juízo que vaticinam a destruição dos ímpios. Note que o soar das trombetas constitui sinais de advertência para as pessoas que se opõem a Deus. Quando se recusam a dar ouvidos, então as taças da ira são derramadas sobre eles. A função da trombeta é propriamente avisar. Os avisos apontam preliminarmente para a sua ruína pendente. A introdução, 8 do 2 ao 5, o Cordeiro abriu os 7 selos, os anjos, porém, tocam as trombetas. A ênfase, pois, recai sobre a tarefa dos anjos, a quem, embora não mencionados nominalmente, são dadas responsabilidades específicas. Não servem como mediadores entre Deus e os seres humanos. Sua tarefa é servir. Hebreus 1,14. Né? Para quem fala que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, lá, né? Anjos, eles não são mediadores, né? Então, quer dizer, eles são simples mensageiros ali. Né? Então ninguém ora para anjo, ninguém adora anjo, né? Isso aí vem coisas, doutrinas do paganismo de adoração a anjos. Sua tarefa é servir
e permanecer na presença de Deus. Não se deve passar por alto o contraste sutil do versículo 2 e os versículos 3 e 5. Aos 7 anjos são dadas as 7 trombetas, com as quais eles anunciam a destruição iminente, enquanto o outro anjo mistura incenso no altar com as orações dos santos e os apresenta a Deus. Esta seção do capítulo 8, pois, é tanto implicativa quanto introdutória ao restante deste capítulo e do próximo. Versículo 2: E vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar. Ele tinha um incenso de ouro, e lhe foi dado incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. A Escritura só registra 2 nomes de arcanjos, Miguel e Gabriel. Outros nomes tradicionais são Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Note que todos os 7 nomes destes arcanjos terminam em El, o que os relaciona com Deus, que é o El, né, o Elohim, né? Além disso, o conceito de que os 7 anjos santos que apresentam as orações dos santos e entram na presença da glória do Santíssimo é proveniente de Tobias 12,15, o qual cataloga Rafael como sendo um deles. Esses 7 anjos recebem trombetas, comparar Mateus 24:31, e as tangem para introduzir o juízo inicial de Deus sobre seus adversários. Seu juízo final chega quando se põem diante do grande trono branco, 20, do 11 ao 15. A expressão 7 anjos reaparece no contexto das 7 pragas. Ainda quando pudéssemos presumir que são ao mesmo grupo de 7, não temos certeza porque anjos incontáveis cercam o trono de Deus. Isso é evidente à luz das outras passagens. Além disso, o número 7 transmite a ideia de completude, não precisa ser tomado literalmente. Então, quer dizer, está falando de 7 anjos, mas é simbólico, né? Esse negócio de numérico, simbólico, que Jesus Cristo é um cordeiro ou que ele é um leão, é simbólico, né? Então o Apocalipse tem coisas que é simbólico, né? E tem coisas que é literal, né? Coisas que é literal. Esse negócio dos números, né? Do número sempre vai ter muita simbologia aí, né? Ainda quando pudéssemos presumir que são o mesmo grupo de 7, não temos certeza porque anjos incontáveis cercam o trono. Além disso, o número 7 transmite a completude, certo? E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar. João deseja mostrar ao leitor outra evolução que está acontecendo junto ao altar. Daí a mudança de cena não indica delonga no tocar das trombetas, mas para revelar no parágrafo interveniente o efeito que as orações dos santos têm no decurso da história. O enfoque está no anjo e no altar. Não temos a menor informação sobre a identidade desse anjo, se o próprio texto não é explícito. Não devemos ver nele a identidade do Senhor Jesus Cristo. O contexto não indica que João está falando do Senhor, ainda que alguns vejam o incenso como uma referência simbólica a Jesus Cristo, que serve aos santos como seu intercessor no céu. Romanos 8,34. A multidão de anjos é tão imensa que este anjo é apenas um deles. Por exemplo, a expressão outro anjo ocorre em outros lugares. E o adjetivo outro se destina a alertar o leitor para o poderoso anjo que proclamou o apelo para a quebra dos selos do rolo e para a sua abertura. O anjo, não obstante, é apenas o servo cuja função é junto ao altar de incenso. Ele não é um mediador e não pretende assumir o lugar de Jesus. O altar do incenso no tabernáculo era uma cópia daquele existente no céu. Esse altar era santíssimo para o Senhor Deus, porque os seus chifres, uma vez ao ano, o sumo sacerdote fazia expiação com o sangue da oferta pelo pecado. Êxodos 30:10. Com o seu sacrifício na cruz, Jesus satisfez a necessidade da expiação uma vez para sempre. Por este meio, ele revelou os pecados de seu povo, Hebreus 9:28, e aperfeiçoou seu povo em as suas orações. Letra C. O anjo tinha um incensário de ouro e lhe foi dado muito incenso para que fosse oferecido com as orações de todos os santos no altar de ouro fronteiro ao trono. Incensário é um recipiente onde se deita incenso, o qual às vezes era feito de uma resina aromática da madeira do olíbano. Esse incenso era queimado para que a fumaça
permeasse a área com seu fragrante aroma. Presumivelmente, Deus deu ao anjo um abundante suprimento de incenso. A multidão de orações expressa por todos os santos sobre a terra tinha de ser misturada com essa fragrância de aroma suave. A virtude de nossa natureza pecaminosa, as orações humanas são incompletas e manchadas. Por esta razão, devemos ser apresentados com a fragrância do incenso para que sejam aceitas diante de Deus. Todas as nossas orações revelam deficiência, estão misturadas com egoísmo e formalismo e atraem seus principais difamadores. Todas as nossas súplicas e expressões de gratidão necessitam ser santificadas e aperfeiçoadas para termos acesso à presença de Deus. Em um de seus salmos, Davi ora assim: seja como incenso diante de ti o erguer de minhas mãos, como a oferenda vespertina. Salmos 141, 2. A apresentação de todas as orações dos santos demonstra unidade, harmonia e força. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Essas orações unificadas sobem perante o trono, uma referência simbólica a Deus. Este texto menciona 2 vezes o termo ouro. Então, quer dizer, está falando aqui na questão da oração, né, que é simbólico, né, mas pode ser que não seja também, né, essa questão da oração, que a oração sobe como cheiro suave, cheiro agradável, como incenso, né? Então, as escrituras vai citar a questão da oração dessa forma, né, que sobe como incenso. Isso, espiritualmente, de alguma forma, né, essas orações vão subir para Deus, né? As orações, este texto menciona 2 vezes o termo ouro para descrever o incensário do altar. O ouro é uma alusão à perfeição celestial. Neste contexto, as orações dos santos são aperfeiçoadas e a resposta aos santos é, por sua vez, estarrecedora. Por exemplo, a oração de Elias influenciou a atmosfera de uma forma tal que a seca cedeu lugar à chuva. 1 Reis 18, 42, 45. E a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu da mão do anjo diante de Deus. As imperfeições que permeavam as orações dos santos foram removidas simbolicamente através de perfumosa fumaça para suas intercessões. Petições e louvores subissem ao trono de Deus. Toda vez que oramos, tal exercício por si só parece muito simples. Não obstante, todo aquele que se engaja no exercício da oração sabe que orar demanda concentração e labor árduo. Quando nossas orações sobem, elas são postas diante de um altar. Então, um anjo toma as nossas súplicas, coloca-as em um incensário e as apresenta a Deus. Uma vez mais digo, o anjo neste processo não é um mediador, mas apenas um servo. Jesus Cristo, como intercessor, aperfeiçoa nossas orações e petições. Romanos 8:34. Então, no caso, ele está falando do incenso como aperfeiçoamento de oração, né? Então, no caso, quando o Espírito Santo, as Escrituras falam que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Isso aí está querendo dizer que ele aperfeiçoa a nossa oração, porque ele sabe o que de fato a gente precisa, né? O que de fato precisa ser levado para Deus. Então, o Espírito Santo ele sabe mais do que você, né? Mais do que eu, aquilo que você precisa, né? O anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve estrondos de trovões, luzes de relâmpagos e um terremoto. Fazendo uma leitura superficial deste versículo, ficamos perplexos a não compreendermos o fluxo do pensamento. Quando o anjo apresenta as nossas orações a Deus, somos capazes de dominar o sentido dessa ação, porque compreendemos as imperfeições das orações e petições humanas. Mas quando este mesmo anjo toma fogo do altar do incenso, põe no incensário e lança na terra, não conseguimos perceber a conexão. Temos que discernir a sequência de causa e efeito. O que lemos neste versículo é uma consequência do versículo anterior, ou seja, Deus tem ouvido as orações dos santos e, em resposta, está enviando juízo na forma de castigo sobre os habitantes do mundo, a todos em seu determinado tempo. Olha só então, quando está falando de fogo aqui, está falando de castigo, né? Então, Deus ouviu as orações, o contexto está falando disso, né? Do clamor a Deus por justiça e tudo. O capítulo 8 está falando de julgamento, né? Que Deus está julgando, né? Derramando a sua ira. Há um silêncio no céu. Então aí quando ele joga fogo na terra, ele está derramando a sua ira sobre a terra.
está enviando juízo na forma de castigo sobre os habitantes do mundo, e todos em seu determinado tempo. Deus levou a sério o clamor dos santos que estão ao pé do altar. Ele instrui o anjo a tomar fogo daquele altar, encher o incensário e a lançar fogo sobre a terra, onde ele causa morte e destruição. Aqui está o cumprimento da palavra do juízo pronunciada por Jesus. Eu vim trazer fogo à terra e gostaria que ele já estivesse ardendo. Lucas 12:49, a palavra de Jesus. Parece, no contexto onde se encontra agora, referir-se ao fogo da discórdia. Versículos 51 e 53. A consequência dessa ação deve servir da advertência para os ímpios de que os tormentos que seguem o tanger das trombetas são apenas o início do que está reservado caso não se arrependam. O anjo não passa de um servo enviado por Deus a cumprir sua ordem. Isso vem a ser evidente à luz dos sinais na natureza que acompanham o fogo destruidor: estrondos de trovão e luzes de relâmpago em um terremoto. No trovão e no relâmpago, Deus se revela como fez no Monte Sinai, Êxodo 19:16, Isaías 29:6. Também no Apocalipse, em outros lugares, se mencionam 3 aspectos da natureza: trovão, estrondos e relâmpago, ainda que a sequência seja diferente. A causa do terremoto não provém do anjo, mas do Todo-Poderoso, o que no Apocalipse é mencionado 7 vezes. E geralmente é qualificado pelo adjetivo grande. Através de um grande terremoto, 7.000 pessoas foram mortas. Os terremotos são contados entre todos os demais sinais que estão presentes no fim dos tempos. Como afirma Jesus: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é princípio das dores. Mateus 24, 7, 8. Depois que o anjo... Então quer dizer que ele está fazendo uma ligação, né, de Apocalipse 8 com Mateus 24, onde Deus derramará a sua ira, né? Então é quando a questão da ira de Deus, quando Deus derramará a sua ira, então ela pode ser compreendida por Mateus 24 também. Depois que o anjo junto ao altar apresenta a Deus as súplicas dos santos, e depois que Deus instrui o anjo a lançar sobre a terra fogo na forma de castigos, e os 7 anjos com as 7 trombetas começam a emitir seus sons de advertência. O som das trombetas introduz os juízos divinos na forma de castigos que afetam a terra, o mar, os rios e as fontes de água, os corpos celestes e o abismo. Os adversários de Deus recebem suas justas recompensas. Note, porém, a ordem dessas 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas atingem os ímpios em seu ser físico. As últimas 3 causam angústia espiritual. O próprio inferno é liberado. O capítulo 8 contém as 4 primeiras, o capítulo 9 as 2 seguintes e o capítulo 11 a última. O paralelo com as 7 pragas, no capítulo 16, é único em todo o Apocalipse. Afora umas poucas diferenças menores da fraseologia, por exemplo, o abismo e o trono da besta, os tópicos são idênticos. Aqui vão as colunas paralelas. 7 trombetas e 7 taças. No 8:7, terra. No 16:2, terra. 8:8, mar. 16:3, mar. Rios, fontes, 8:10, 16:4, rios e fontes. Sol, luas e estrelas, no 8:12, no 16:8, tá, sol. Poço do abismo, 9:1, trono da besta, 16:10. Rio Eufrates, 9:13-14, rio Eufrates, 16:12. Relâmpagos, Saraiva, 11:15, relâmpago Saraiva, 16:17-21. Além do mais, as pragas que anunciadas pelo soar das trombetas ou pelo derramar das taças lembram as 10 pragas suportadas pelos egípcios quando Deus libertou Israel. A sequência e os detalhes dos primeiros 4 juízos difere notavelmente das pragas do Egito ao
ponto de podermos falar apenas de similaridades. A primeira trombeta, versículo 6. Os 7 anjos que seguravam as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Como resultado de Deus ouvir e responder às petições dos santos, os 7 anjos recebem a tarefa de tanger individualmente suas trombetas. Agora pode executar-se o derramamento das 7 pragas sobre os ímpios. As orações dos santos, pois, provam ter uma parte significativa na história da humanidade. Mais coisas são efetuadas por meio da oração do que sonha este mundo, disse Alfred Tennyson em Idylls of the King, na sessão sobre a morte de Arthur. Deus não impõe nem executa juízo, a não ser e até que as súplicas de seu povo tenham sido ouvidas. Pense, por exemplo, nos rogos reiterados de Abraão em favor de Sodoma, Gênesis 18, 16, 33. Mas depois que essas orações tenham adentrado a presença de Deus, o Onipotente age, às vezes rapidamente, em outras ocasiões em seu tempo próprio e designado. Quando cada uma das trombetas soar, a destruição chega a uma área da criação divina que neste capítulo é expressa como uma terça parte. No capítulo 8, a expressão um terço ocorre 12 vezes e uma vez João faz referência ao terceiro anjo. Esta é a ordem comum para a divisão em ambas as culturas judaica e grega. Vê Ezequiel 5, 2, 12. 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. E um terço da terra foi queimado, e um terço das árvores foi queimado, e toda a erva verde foi queimada. O primeiro anjo tange a trombeta, resultando na calamidade do granizo e fogo misturados com sangue, a qual é lançada sobre a terra. A calamidade é reminiscente dessas 7 pragas que Deus derramou sobre o Egito. As duas variações. Em Êxodo, não há referência a sangue sendo misturado com granizo e fogo. E o fogo é descrito em termos de relâmpago. Não temos base para... Está aqui a base em Êxodo 9, 24, 26. Compare com Ezequiel 38, 22. Não temos base para interpretar os substantivos granizo, fogo e sangue simbolicamente. Granizo e relâmpago são ocorrências naturais. Eles podem mutilar e pedras de granizo que cobrem o cenário. Uma tempestade espantosa ocasionalmente cruza de um ponto ao outro de uma região e com granizo e relâmpagos destrói tudo o que jaz à sua frente. Os seres humanos e os animais às vezes caem vítimas da violência de uma tempestade. O efeito é o juízo divino, visto que a construção passiva foi lançado. Insinua que Deus é o agente, comparar com Salmos 29, 3, 10. Não só os seres humanos e os animais experimentam o impacto das forças naturais, mas também um terço da terra foi queimada e um terço das árvores foi queimada. E toda a erva verde foi queimada. O efeito é realmente devastador. 3 vezes sucessivamente o verbo queimar aparece para indicar a severidade da destruição. E 2 vezes o ordinal terço aparece com a referência à terra e às árvores. Incluímos a frase toda a erva verde, na terça parte foi queimada, uma devastação total de toda a erva, inclusive todo grão produzido no mundo significaria o fim da vida para os seres humanos e animais. Ainda que Deus expresse sua ira na ruína de sua criação, ele mostra sua misericórdia destruindo só a terça parte, enquanto reserva intacto o resto de sua criação. Certo comentarista percebe uma contradição, afirmando que a queima de árvores e da erva é absolutamente discordante. É discordante com X4. Em 9.4 lemos que os gafanhotos não causam dano nem à erva da terra, nem a qualquer planta, nem a qualquer árvore, exceto as pessoas que não portam o selo de Deus em suas frontes. Sabemos, porém, que quando uma tempestade de fogo queima árvores e a vegetação, a força rejuvenescedora da natureza faz brotar nova geração.
inclusive faz germinar as sementes das árvores. Em suma, a fraseologia de 9.4 não contradiz absolutamente essa passagem. Versículo 8. E o segundo... Aqui tá. Aqui mais aqui. O versículo 8, então, e o segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um enorme monte de chamas foi lançado ao mar. E 1/3 do mar se converteu em sangue, e 1/3 das criaturas marítimas morreu, e 1/3 das embarcações foi destruído. E o segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um enorme monte de chamas foi lançado ao mar. Os versículos anteriores descreveram a devastação da terra, enquanto estes versículos pintam cenas marítimas. João tem uma visão e, como tenta verbalizar o que vê, ele usa a expressão como se fosse. Assim, ele se aproxima da realidade em termos simbólicos. Ele menciona um enorme monte ardendo em fogo que não caiu no mar, mas foi lançado nele. Não devemos atentar demasiadamente para o monte em si, mas antes para o impacto que a visão causa. A ênfase deve recair sobre o horror que o juízo divino causa em sua criação, a qual é aqui o mar. Esta é uma calamidade que desafia qualquer descrição. Uma enorme montanha ardente que é precipitada no mar. Ela pode ser comparada a um meteorito de extraordinárias proporções que, ao penetrar a atmosfera terrestre, assemelha-se a um fogo incandescente ao imergir no mar. Ele causa uma tremenda maré que varre as cidades costeiras com indestrutível perda de vidas. É possível que João tivesse na memória a erupção no Monte Vesúvio em 24 de agosto do ano 70 d.C. Essa tragédia, porém, foi um evento local, enquanto que esta praga é um anúncio de uma catástrofe cósmica futura que afetará toda a superfície da terra. João retrata a realidade do juízo divino sobre os ímpios em símbolos que comunicam validade espiritual. O texto de Jeremias 51:25 só se adequa a esta situação tangencialmente, diz Deus: estou contra você, ó montanha destruidora. Você que destrói a terra inteira, declara o Senhor: estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha abrasada. Concluímos, pois, que João revela um incidente que só pode ser explicado simbolicamente como algo extraordinário que Deus efetua à vista de seu povo. Deus mostra ao apóstolo e aos leitores do Apocalipse que esta visão significa o juízo divino sobre seus adversários e serve como um apelo ao arrependimento. As pessoas experimentam o efeito